Olá, Bauru completa 5 dias sem ônibus. Os motoristas ignoram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho e mantêm a paralisação. Funcionários fazem manifestação em frente à Câmara. E ontem, vereadores discutiram o assunto durante a sessão. Neste momento é realizada na Prefeitura uma reunião que pode definir os rumos da greve dos motoristas de ônibus, que completou hoje 5 dias. Além do prefeito e da comissão, que representa os funcionários em greve, os vereadores participam do encontro. A greve dos trabalhadores do transporte público entrou na pauta da sessão da Câmara de ontem. O prefeito também esteve lá para discutir o assunto. Motoristas de ônibus que ainda estavam em greve na tarde de ontem acompanharam a sessão no plenário da Câmara. A falta de um transporte público de qualidade levou milhares de pessoas às ruas. A insatisfação gerou a greve de trabalhadores. Nesta terça, esses temas estiveram entre as principais discussões da sessão da Câmara de Bauru. Na tribuna, quase todos os vereadores falaram do assunto, tanto da situação de quem trabalha com o transporte coletivo, quanto de quem usa os ônibus diariamente. Que aqui em Bauru a Prefeitura não retirou nada da tarifa. Ela deixou de cobrar aquilo que estava na planilha, que era o PIS e o COFINS. E o governo federal, quando fez essa retirada, tinha expectativa de que baixasse a tarifa em 20 centavos. Aqui em Bauru só foi 10. O vereador Roque Ferreira defende a abertura de uma comissão especial de inquérito, uma SEI, para analisar a situação do transporte público na cidade. Ela é importante porque ela é um instrumento sério, um instrumento onde nós poderemos abrir essa planilha que vem sendo utilizada desde 1998 para justificar esses aumentos absurdos. Nós fizemos um estudo da planilha e detectamos lá uma série de erros. Mas para a maioria dos vereadores que não assinaram o pedido da SEI, esse não é o instrumento mais eficaz para dar uma maior transparência aos contratos com as empresas de ônibus em Bauru. Uma SEI é uma comissão especial de inquérito para apurar irregularidades que hoje não foi apresentada. E a SEI é justamente voltada para uma questão de tarifa. E a questão de tarifa, a Câmara Municipal não tem poder de legislar, mas nós temos poder de exigir um transporte de qualidade, um transporte de acessibilidade. É por isso que nós temos que ter esse processo de transparência agora nesse momento. O prefeito, que esteve na Câmara e conversou com os vereadores, também repercutiu a greve com os jornalistas. Em relação às tarifas de ônibus, Rodrigo afirmou que, neste momento, não dá para diminuir os valores. Para eu decidir a tarifa, eu preciso primeiro que haja uma solução no que diz respeito ao salário dos trabalhadores. Resolvendo o salário dos trabalhadores, nós vamos colocar isso na planilha. Essa planilha faz parte de um contrato. Esse contrato vem desde a época que houve a licitação do transporte coletivo. E aí nessa planilha a gente vai ver se tem possibilidade ou não de novas reduções. Eu particularmente defendo redução. A única questão é saber se existe possibilidade. Porque se eu não der na tarifa, as empresas vão reivindicar por via judicial e a prefeitura vai ser obrigada a pagar a diferença. Existe um contrato e o contrato tem que ser respeitado. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco o médico Alberto Sanches fala sobre fertilidade. E mais, para votar projeto de pavimentação, vereadores convocam sessão extraordinária para a próxima quinta. Voltamos já. Junho é conhecido mundialmente como o mês de combate à infertilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 8% e 15% dos casais têm algum problema de fertilidade. Para falar desse tema, nós recebemos o ginecologista Alberto Sanches, especialista no assunto. Beto, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Bom, obrigado, boa tarde. Então, esse é um tema que desperta muita curiosidade, muitas pessoas têm dúvidas e nós vamos ouvir a população para saber quais são as dúvidas em relação a esse tema, à fertilidade. Vamos dar uma olhadinha então na primeira questão? Eu gostaria de saber quanto tempo leva para uma mulher engravidar sem evitar. Olha, normalmente
sem tratamento nenhum, a gente aguarda até um ano para que ocorra a gravidez espontaneamente. 90% das mulheres ficam grávidas após 12 meses de relação sexual sem nenhum método contraceptivo. E essa média, doutor Alberto, independentemente da mulher saber se está no período fértil ou é importante ela já saber para programar as relações sexuais? É importante que você deixe o casal que tenha relações sexuais desprogramadas. Você tendo uma relação sexual aproximadamente a cada 2 vezes por semana, você mantém um padrão de relação sexual em que você sempre vai acontecer a gravidez espontaneamente. Se você força muito a programação da relação sexual, você pode causar estresse do casal e isso pode, em vez de ter um efeito benéfico, dificultar a gravidez espontânea. Porque o estresse ele interfere na fertilidade também. Pode interferir na fertilidade e a nível também da pessoa naquele dia programado não conseguir, né, estar à vontade para ter a relação sexual. Então, depois de um ano, se a mulher não conseguir engravidar, é preciso procurar um médico que tem algum problema. Daí é importante investigar as causas que podem estar levando à infertilidade, né? Tá certo, vamos à segunda questão então. Eu gostaria de saber quem tem um ovário policístico é fértil. Então, o ovário policístico é uma questão um pouquinho mais complicada, porque nem todas as mulheres que têm ovário policístico são inférteis. Porém, o ovário policístico é uma das causas de infertilidade. Aí vai depender de outras causas que alteram o padrão hormonal da mulher. Uma maneira de você perceber se você tendo ovário policístico, principalmente diagnosticado ao ultrassom, está causando infertilidade, é você observar o teu padrão menstrual. Se você menstrua regularmente, mesmo tendo ovário policístico, você tem uma grande chance de engravidar espontaneamente. Se você tiver um padrão de menstruação irregular, o ovário policístico normalmente leva a atrasos menstruais de 2 ou 3 meses. Então essa mulher ela é mais candidata a não ter uma fertilidade preservada. Então é mais importante ela procurar um atendimento mais rápido para poder corrigir esse defeito. Quer dizer, então o primeiro sinal, se ele já começa a interferir no ciclo menstrual, já é um indício de que vai ter problemas para engravidar. É bem provável que você tenha um maior número de ciclos sem ovulação. E é possível de ser tratado? O ovário policístico, de ser curado? O ovário policístico, quando ele tem apenas o ovário policístico, ele é facilmente tratável. Você pode usar drogas que induzem a ovulação e você restabelece a ovulação a partir daí. Porém, a medicação, a dosagem e a maneira que for prescrita essa medicação, ela tem que ser supervisionada por um especialista no assunto, porque ela não é isenta de efeitos colaterais. O doutor Alberto me explicava que o ovário policístico é uma das principais causas de infertilidade na mulher, mas tem outra importante também, né? Existe uma outra doença que interfere no ovário e nos fatores tuboperitoneais, que é a endometriose, né? É uma doença que ultimamente tem ocupado um grande espaço na mulher moderna, né? Que ela tem os sintomas basicamente com cólicas menstruais intensas, né? Com dores diárias, né? E que ela pode provocar uma reação inflamatória nas trompas, nos ovários e levar a mulher à infertilidade. E a endometriose, ela também interfere na regularidade do ciclo menstrual? Não, a endometriose em si, ela não interfere no ciclo menstrual. Ela interfere mais a nível de cólicas menstruais e de dores. Esses são os indícios de que uma mulher possa ter endometriose. A mulher que tem cólicas menstruais muito fortes e cada vez, a gente chama o termo de dismenorreia progressiva, ou seja, cada mês essa cólica menstrual vem cada vez mais forte. E as dores elas começam no começo na menstruação e depois vão se estendendo ao longo de todo o ciclo menstrual. Então, essa mulher é uma forte candidata a ter endometriose e ela precisa procurar um tratamento para poder fazer um tratamento médico, para poder fazer o diagnóstico e tratamento. E tem cura a endometriose? A endometriose, ela tem um controle muito bom, a gente consegue ter um controle muito bom sobre a doença. A gente trata da endometriose de duas maneiras. Ela pode causar principalmente dores e ela também pode levar à infertilidade. São os dois maiores desafios para o tratamento de quem tem endometriose. Quando você vai tratar da infertilidade, a mulher conseguindo engravidar, ela já melhora muito o seu quadro de endometriose. Então ela acaba resolvendo dois problemas de uma vez só.
Certo. E a gente tem uma dúvida também de um homem. Vamos ver o que ele quer saber. Eu queria saber uma pergunta, o que causa infertilidade nos homens? Então, nos homens, uma boa parte a gente não consegue descobrir a causa da infertilidade. Porém, das causas dos homens que são tratáveis, você tem de importantes, duas patologias importantes, a varicocele e as infecções. Essas são causas tratáveis que o homem deve procurar um urologista para fazer o seu tratamento. O importante também é o casal que vai planejar ter filhos, fazer os exames pré-concepcionais. Então o homem já realiza um espermograma antes de começar a planejar ter filhos. E a partir desse exame, então você consegue direcionar um tratamento específico. E a maioria dos casos de casais que demoram para engravidar é por um problema da mulher ou do homem? Então, 40% das causas de infertilidade são provocadas por fator masculino exclusivamente, né? É quase metade. Quase metade, né? E 60% por fatores femininos. E tem muitos casos também são causados pelos dois fatores, por fator feminino, né? Por exemplo, a mulher pode ter ovário micropolicístico e o homem tem uma alteração no seu espermograma como uma varicocele. Então é interessante você sempre realizar esses exames pré-concepcionais para você, principalmente hoje em dia que as pessoas estão retardando muito o casamento, né? Estão casando bem mais tarde e elas passam a ter pouco tempo para planejar essa gravidez. Então você realizar os exames previamente para, se alguns exames desses estiverem alterados, você previamente já começar a direcionar o teu tratamento. Tá certo, doutor Alberto, muito obrigada por esclarecer as dúvidas do nosso público aí. Então tá bom, muito obrigado, Larissa. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Teve um bauruense que acordou mais rico nesta terça-feira. Ontem foi sorteado o concurso especial de São João da Quina. Quase 100 milhões de reais foram distribuídos e 15 apostadores acertaram os 5 números da loteria. Entre eles, um morador aqui da cidade. Ele vai levar para casa 6,5 milhões de reais. Então, confira aí o seu bilhete. Os números sorteados foram 5, 05, 17, 55, 63 e 67. Veja agora os detalhes da previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Um sistema de alta pressão mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo. A previsão é de chuvas esporádicas em todas as regiões e temperaturas mais amenas. O tempo começa a abrir no interior do estado a partir de sexta-feira. Em Bauru, a previsão é de chuvas a qualquer hora do dia até quinta. Por isso mesmo, a umidade do ar é alta, agora está em 85%. A temperatura mais alta hoje foi de apenas 22 graus. Amanhã pode subir para 25 aqui em Bauru. Em Agudos e em Piratininga, a máxima deve ficar em 24 graus. A gente volta a falar sobre a greve de ônibus. A expectativa era de que os ônibus voltassem ainda na noite de ontem, mas os motoristas não seguiram a determinação do Tribunal Regional do Trabalho, que exigia entre 80% e 100% dos veículos circulando. Hoje foi mais um dia de rua sem ônibus e problemas para os moradores da cidade. A greve dos motoristas de ônibus de Bauru entrou hoje no 5º dia. Cerca de 200 trabalhadores reuniram-se na Praça do Líbano, no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Rodrigues Alves. Por volta das 9h30, marcharam em direção à Câmara. Com cartazes, cobravam melhores condições de trabalho e reajustes nos benefícios. Com o acompanhamento da Polícia Militar, o trânsito ficou impedido. Em alguns cruzamentos, a fila de veículos era grande. Os pontos novamente estavam vazios. Da porta das lojas, comerciantes acompanharam a manifestação e lamentaram mais um dia sem ônibus nas ruas. Como é que ficou o comércio? Nossa, tá péssimo. Péssimo. Ó, caiu 70% do movimento nas lojas. Isso aí vai fazer falta para fechar o caixa? Muito. Ontem nós fechamos o caixa com R$60.
Por volta das 10 da manhã, eles chegaram em frente à Câmara e, aos gritos, pediram o apoio dos vereadores. Em uma reunião feita ontem à tarde, o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas determinou que a categoria voltasse imediatamente ao trabalho, sob pena de multa diária de R$100 mil. Mesmo assim, os trabalhadores mantiveram a posição e hoje, mais uma vez, nenhum ônibus circulou em Bauru. Às 10 da manhã, os vereadores Roberval Sakai, Lima Júnior, Roque Ferreira e o presidente da Câmara, Sandro Bussola, receberam uma comissão de grevistas. Por telefone, os parlamentares intermediaram um acordo com o prefeito Rodrigo Agostinho e conseguiram convocar uma reunião. Manifestantes marcharam até a prefeitura e fizeram barulho em frente ao Palácio das Cerejeiras. Ainda pela manhã, o prefeito recebeu vereadores e comissão grevista. Eu, pessoalmente, eu não tenho como decidir sobre esses itens. São itens que dizem respeito à relação de vocês com a empresa. Saindo daqui, eu já vou marcar uma reunião com as empresas, com a Endub e colocar esses itens na pauta de negociação. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a partir de agora eu sou mais um interlocutor. Tá? Depois da discussão, Agostinho se comprometeu a tentar marcar uma reunião entre as empresas e os trabalhadores. A Prefeitura está buscando tentar um acordo com as empresas e os trabalhadores para que a volta ao trabalho seja o mais rápido possível. O líder dos grevistas reforçou a posição dos manifestantes em não voltar ao trabalho enquanto não houver acordo, mesmo correndo o risco de pagar a multa imposta pelo tribunal. Olha, essa multa começou a vigorar a partir de ontem, a partir das 5 horas da tarde, né? Foi passado para a categoria. Os riscos que eles correm por uma determinação foi colocada pelo juiz pelo um descumprimento judicial, que os riscos podem correr até por uma demissão por justa causa, mas eles preferiram correr esse risco, tá, e esperar um avanço nas negociações. Na sessão da Câmara de ontem, além da greve dos motoristas, outro tema chamou a atenção: a discussão sobre o PAC Pavimentação, um empréstimo do governo federal suficiente para asfaltar mais de 800 ruas de terra na cidade. Uma sessão extraordinária foi convocada para a próxima quinta-feira. Claro que é uma oportunidade para a cidade. A Prefeitura busca autorização da Câmara para firmar um convênio com o governo federal para asfaltar mais de 800 quadras em Bauru. O projeto, chamado de PAC Pavimentação, tramita internamente na Casa e atualmente está com os vereadores da Comissão de Obras. Vale dizer que a Câmara ela está solidária ao PAC, ela entende que deva ser pavimentado, sim, essas ruas que estão contratadas, mas, no entendimento da Comissão de Obras, e eu tenho a certeza de todos os vereadores, nós iremos cobrar um posicionamento do prefeito para que assuma um compromisso e inclua esses bairros que estão de fora hoje do contrato, possam ser inseridos aí dentro do PAC Pavimentação, vale lembrar, com o mesmo recurso, sem aditivo, porque o próprio secretário de Obras disse, dá para fazer mais com esse valor. Renato Purini, presidente da comissão, questionou os valores do empréstimo. Eu, vereador Renato Purini, e todos os vereadores têm convicção absoluta de que todos somos favoráveis ao asfalto. Mas nós queremos o asfalto para todos. Bauru é de todos. Para ele, é possível asfaltar a cidade toda com os mesmos 43 milhões de reais. Bauru tem 1.100 e poucas, 1.200 quadras, menos do que isso, 1.100 quadras sem asfalto. Esse projeto do PAC contempla quase 900. Nós queremos encontrar um caminho para fazer com que essas 900 se transformem em 1.100 e a gente possa contemplar a cidade toda. Veja, 1.100 quadras habitadas sem asfalto. Acho que com o esforço de todos nós podemos chegar na totalidade do asfalto, o que é um grande sonho. Por outro lado, a documentação com o projeto já aprovado tem que ir para o governo federal até o dia 1º de julho. Para alguns parlamentares, a falta de tempo impede a realização de mudanças no projeto. Nós estamos agora já dependendo que o presidente da Câmara convoque uma extraordinária para que a gente possa estar aprovando o projeto para não perdermos o prazo, que é legal. Então essa é a preocupação que nós temos. De repente, por causa do prazo, a gente perder esse investimento que vai contemplar mais de 70 mil pessoas que moram nessas ruas que serão contempladas. O prefeito acompanhou as discussões do gabinete da presidência e se reuniu com os vereadores em um intervalo da sessão.
Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que provavelmente a gente vai conseguir incluir tudo o que falta de rua sem pavimentação, essas 300 quadras. Rodrigo explicou que os custos para asfaltar as quadras fazem parte de uma tabela do governo federal. Nós vamos sim incluir toda a cidade, não vai ficar bairro de fora. Todos aqueles bairros habitados, que tem gente morando, enfim, serão contemplados. Não necessariamente tudo com o PAC. O PAC a gente vai poder fazer um pouco mais de 800 quadras. Existe uma perspectiva de que com a licitação vai baixar o preço. A gente vai conseguir um preço melhor e com isso nós vamos conseguir contemplar um número maior de quadras e a Prefeitura também está licitando mais umas 150 quadras com recursos do Orçamento Geral do município. Mesmo quem criticou os valores do projeto foi convencido com as explicações do prefeito. Nós vamos nos reunir, analisarmos a comissão como um todo e se nós vermos que estamos satisfeitos com os questionamentos apontados inicialmente pela comissão, não temos o porquê de buscar inviabilizar alguma coisa. O que nós queremos é a discussão, nós queremos a ampliação do número de quadras asfaltadas, nós queremos que o gasto com o dinheiro público seja cada vez mais eficiente, honesto e austero. Depois de conversar com o prefeito Rodrigo Agostinho, o presidente da Câmara, Sandro Bussola, convocou para esta quinta-feira 2 sessões extraordinárias para discutir e votar o projeto PAC Pavimentação. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o projeto que prevê a tomada pela Prefeitura de imóveis abandonados. A medida só deve ser aplicada em casos extremos. Por exemplo, quando o proprietário não demonstra mais interesse em conservar o imóvel e quando este não estiver sob posse de outra pessoa. O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 a gente volta. Tchau!